Olá galera, aquele abraço. Eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe o assunto Sociedade, Economia e Cultura dos Povos Nativos da América. A gente vai falar um pouco aqui de vários povos que se desenvolveram ao longo do tempo na região onde hoje é a América, desde o norte do México, na América Central, certo? Aqui é mais ou menos onde se concentrou a maior quantidade de povos durante muito tempo. E a gente traz aqui do lado o mapa da América, pegando do México, aqui do sul dos Estados Unidos, aqui onde pega o México, América Central, aqui a América do Sul, descendo um pouco mais, passando pelo Peru aqui até o final da América do Sul. Por todos esses territórios se desenvolveu muitos povos. A gente vai falar mais detalhadamente dos astecas, maias e incas, mas também vamos falar de outros povos que se desenvolveram também nessa região. Pessoal, a gente pode ver aqui que esse mapa mostra mais ou menos os povos que se desenvolveram realmente em grandes impérios nessa região onde é o México e também a América Central, certo? Vamos falar detalhadamente em partes, de um por um. Primeiro a gente vai falar dos Olmecas, certo? Esses povos se desenvolveram no Golfo do México, é uma região onde tem aqui, ó, do lado do México aqui, onde tem essa região tipo um lago aqui, é a região do Golfo do México, onde se desenvolveram esses povos Olmecas, certo? Essa região, por ser uma região fértil, naturalmente facilitou o desenvolvimento desses povos. Os Olmecas se fixaram no Golfo do México por volta do século XII a.C., certo? E aí, pessoal, a região facilitava a sobrevivência através da agricultura, da pesca e da caça. Veja que é uma região que tinha fartura, né? Então, naturalmente, os povos que se estabeleceram nessa região encontraram facilidade para se multiplicar aí, certo? Muitas descobertas encontradas nessa região, como monumentos funerais, centros cerimoniais, esculturas, deixam claro que esses povos viveram em uma sociedade hierarquizada. O que é uma sociedade hierarquizada? É uma sociedade com uma estrutura social onde há ali grupos que se sobrepõem sobre os demais, ou seja, como se fosse ter um chefe ou um imperador que domina outras camadas da sociedade ali. Então, ou seja, tem hierarquias, certo? Os estudos relacionados aos Olmecas deixam claro que esses povos tinham hierarquias sociais na estrutura dos seus povos, certo? Foram descobertas nessa região também grandes praças que indicam que esses povos realizavam seus cerimoniais religiosos ao ar livre. Essa é uma outra fonte importante de pesquisa nessa região sobre os Olmecas e deixa claro que esses povos tinham essa prática, né? Tem muitos monumentos encontrados de origem dos Olmecas que demonstram assim a adoração a algumas divindades, certo? Então assim, cidades. Vamos falar de uma cidade de Teotihuacan. Essa cidade, pessoal, é uma das cidades que impressionam pela arquitetura, certo? Nessa região do México, certo? É um dos mais impressionantes núcleos urbanos da Mesoamérica, certo? Pela complexidade das construções encontradas, certo? Essa sociedade formou-se por volta de 100 anos antes de Cristo, a partir da união de várias aldeias na região, ou seja, uma região onde várias aldeias foram se agrupando e naturalmente foi formando um núcleo urbano, certo? Bem estruturado. Então assim, no entanto, essa cidade atingiu seu apogeu só em meados do século V depois de Cristo, quando chegou a cerca de 150 mil pessoas. Ou seja, imagina aí um centro urbano muito populoso, certo? Aí, vejam bem, em torno de 500 anos depois de Cristo aí, né? Apresenta uma arquitetura bem elaborada, com amplos edifícios públicos.
Ou seja, quando a gente observa, olha, essa imagem deixa claro que há construções imensas, certo? Bem estruturadas, né? Então, veja que nessa cidade era uma cidade muito desenvolvida, né? O centro da cidade era muito organizado, ou seja, com áreas destinadas a moradias da elite, com ruas bem largas e geometricamente desenhadas, ou seja, bem uma estrutura urbana bem organizada, né? Essa cidade entrou em decadência entre o século 7 e 8, certo? Ou seja, começou a pesquisas de que dificulta a compreensão de realmente a decadência desses povos que viveram na Mesoamérica, porque sabe-se que existem fontes que comprovam que eram povos que viviam em conflitos, em guerras, mas será que só as guerras foi o ponto principal para que esses povos entrassem em decadência, uma cidade se tornasse aí uma cidade abandonada, né? Às vezes pode ter também estar relacionado a fenômenos ambientais, certo? Os pesquisadores acreditam que Teotihuacan entrou em declínio devido aos conflitos entre seus diversos grupos sociais. Como uma sociedade hierarquizada há naturalmente conflitos, essa é uma das possibilidades de que tenha existido conflitos na sociedade dessa cidade, Teotihuacan, e possa ter aí entrado em declínio, né? O que nos impressiona realmente é a arquitetura. Realmente, quando a gente começa a observar e pesquisar sobre as formações urbanas dessas regiões, Mesoamérica, são impressionantes, né? Os teotecas. Os teotecas, gente, nós vamos falar um pouco deles, certo? Eram povos nômades que viviam no norte do México. Ou seja, veja que ali, o norte do México, a gente vai pegar mais ou menos aqui o mapa, ó, os teotecas viviam mais aqui para essa parte de baixo do mapa do México, certo? Com o tempo eles passaram a se deslocar em direção ao sul e passaram a viver na região central. Ou seja, essa região aqui mais ou menos é como se fosse a região dominada pelos teotecas, mas eles se fixaram mais para o centro do território mexicano, certo? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que esses povos, eles assimilaram muitos costumes dos moradores de Teotihuacan, certo? Ou seja, os teotecas, eles tiveram aí um certo contato com os povos da cidade de Teotihuacan, que a gente já vem falando aí de como ela foi tão bem desenvolvida ao longo do tempo, né? Tinham conhecimentos da metalurgia, praticavam a agricultura, a coleta e a caça, comercializavam obsidiana com povos do sul e do leste do México, ou seja, eles comercializavam, desenvolveram comércio com povos tanto aqui para baixo, mais para o sul, como também para o leste, aqui para o lado do Golfo do México, certo? Esse mapazinho não é muito claro para a gente compreender, mas se você observar, é como se eles vivessem nessa região, mas eles tinham relações comerciais mais para o lado do sul do México e também para o lado do leste, certo? Uma outra coisa que a gente pode entender é que a capital Tula chegou a ter entre 20 a 50 mil pessoas no século XI, certo? A capital dos teotecas. No século XII, essa cidade foi invadida e no século seguinte foi incendiada. Ou seja, aqui há pesquisas que comprovam que as cidades dos teotecas, ela sofreu aí esses incêndios, né? Provavelmente o declínio desses povos
tenham sido por conta de ataques de invasores e algumas secas na região. Se aconteceram as guerras e aliado a questões climáticas, isso comprova a possibilidade de ter realmente entrado em declínio, certo? Esses povos teotecas, né? Bom, gente, a gente falar dos maias é um pouco mais tranquilo, porque é uma civilização mais conhecida, né? Por volta de 800, os maias se desenvolveram na região sul do México, na península de Yucatán, na atual Guatemala, Belize e Honduras. Se a gente pegar o mapa do México, é como se o México aqui em cima fosse o norte do México e aqui para baixo é a região sul do México, certo? Atualmente, esse território da península de Yucatán, na América Central, são esses países, ó, Guatemala, Belize e Honduras, certo? Pessoal, os maias surgiram por volta de 1000 anos antes de Cristo e permaneceram até 1000 anos depois de Cristo. Ou seja, essa civilização durou aí em torno de 2000 anos, né? E veja que não é uma civilização muito antiga, né? As cidades mais importantes dos maias foram Chichén, Itzá, Palenque, fica no México, né, essas três, Tikal, na Guatemala, e Copán, em Honduras, certo? Essas são as principais cidades maias. Todas elas têm uma estrutura arquitetônica assim impressionante, né? Eram cidades independentes com exércitos próprios, ou seja, os maias, embora fosse uma civilização muito numerosa, as cidades tinham ali suas leis próprias, seus exércitos, certo? Eram governadas por nobres com poder centralizado e transmitido esse poder de pai para filho, ou seja, quando a gente estuda esses povos da antiguidade, vê que há sempre esse poder de nobre, ou um imperador, ou um rei, e esse poder fica ali sendo centralizado em uma família, né? Os maias desenvolveram uma economia baseada na agricultura, onde cultivavam principalmente milho e também abacate, feijão, pimenta, ou seja, era uma região fértil e que desenvolveram a agricultura desses gêneros aí. Eles desenvolveram um calendário bem elaborado também, o calendário maia, né? Inclusive um calendário famoso. Existia aí as crenças, as lendas relacionadas ao ano de 2012, que existia uma crença no calendário maia, que havia possibilidade do mundo se acabar. Então são coisas relacionadas às crenças dos povos maias, certo? O declínio das cidades maias ocorreu provavelmente por longos períodos de seca e guerras. Mais um relato de povos aqui da Mesoamérica que entrou em declínio por conta disso, né? Relacionando aí conflitos e questões climáticas, né? Gente, um outro povo que a gente vai falar também é sobre os astecas. O Império Azteca também se desenvolveu nessa região do México, certo? Região mais central do México, certo? E a gente vai falar passo a passo sobre eles, certo? Então, os astecas, pessoal, eles se estabeleceram no Lago Texcoco, no atual Vale do México, por volta do século XII, certo? Ó, o Lago Texcoco é como se fosse aqui nessa região. É uma região, um lago onde ele tem águas, uma região alagada, que tem água doce, mas também recebe um pouco de água do mar. Mas os astecas desenvolveram uma forma de produção usando essa região do Lago Texcoco, certo? Então assim, eram povos mexicas de etnia Nahuatl. Por volta do século XIV, esses povos construíram templos em homenagem ao deus da guerra, Huitzilopochtli. Era uma divindade para eles, ou seja, um deus de grande poder que eles consideravam o deus da guerra, certo?
E aí esses templos, é bom que a gente, aqui é mais ou menos uma representação gráfica de como era essa estrutura desses templos construídos pelos astecas. São regiões que até hoje é muito visitada porque impressiona a forma arquitetônica dessas construções dos astecas, certo? Nessa região se desenvolveu a cidade Tenochtitlan, certo? Imagina aí a estrutura de uma cidade como essa, né? Então, assim, é impressionante a forma como os astecas desenvolviam na época a construção, né? Com o tempo, os astecas de Texcoco passaram a dominar outras cidades e formaram a Confederação Asteca, ou seja, formaram um verdadeiro império em toda essa região do Lago Texcoco. Eles começaram a dominar outras cidades ao redor e formaram o Império Asteca, certo? As riquezas dos astecas vinham dos impostos arrecadados dos povos dominados, que podiam manter seus governos, seus costumes, no entanto, tinham que pagar tributos aos astecas ali. Ou seja, os povos que eram dominados por eles, eles mantinham ali a cultura daquele povo, ou seja, os costumes, mas financeiramente esses povos passavam a depender das ordens do imperador asteca, certo? Então, assim, os astecas tinham uma sociedade hierarquizada também. Naturalmente, quando fala desses povos, desses impérios, sempre há essa estrutura hierárquica, com um imperador, com uma estrutura ali de Estado governando todo o povo que compõe, né, a sociedade, certo? Aqui há mais ou menos uma imagem dessa organização social dos astecas, certo? Tinha o quê? Tinha o imperador, né? Eleito pelos aristocracia militar, sacerdotal. E então, assim, o imperador era a figura máxima nessa estrutura social dos astecas. Aí tinha os sacerdotes, né, que cuidavam dos atos da educação dos jovens, né? Tinha mais essa questão de cuidar da questão religiosa do império. Altos funcionários do Estado, os altos funcionários do Estado tinham um certo privilégio, inclusive não pagavam impostos ao império ali. E tinha os comerciantes, né? Os grandes comerciantes e artesãos, eles organizavam as corporações, transmitiam a produção de pai, essa profissão assim era transferida de pai para filho, ou seja, os comerciantes e artesãos tinham sua importância na economia do Império Asteca. E os camponeses trabalhavam, né, muito para poder sustentar essa estrutura do Império Asteca, mas eles tinham direito, certo, a receber educação, né, receber vestimentas, essas coisas assim, recebiam certa assistência do imperador, certo? Ou seja, existia uma hierarquia social muito organizada na sociedade asteca da época. Pessoal, vamos falar de crenças dos astecas. A gente já viu que eles eram povos politeístas, ou seja, todos esses povos que se desenvolveram na Mesoamérica tinham essa característica politeísta, mas tinha umas crenças peculiares de cada povo que a gente vai falar um pouco dos astecas. Eram povos politeístas, como eu já disse, eles cultuavam principalmente o deus da guerra, Huitzilopochtli, né? E esse deus, para eles, era uma divindade, né? Eles acreditavam muito por ser um povo guerreiro, né? Para os astecas, a alma dos mortos podia seguir por vários caminhos, ou seja, se uma pessoa morresse de parto, lutando ou em sacrifícios religiosos, subiria para o céu e juntaria-se ao Deus Sol. Ou seja, eles tinham essa crença de que uma pessoa tivesse uma morte comum,
seria uma morte comum, uma pessoa ia ser diferente de uma pessoa que morresse em uma dessas situações, ou lutando na guerra, ou em sacrifícios religiosos. E essas crenças fez com que eles tivessem essa prática. Essa imagem mostra mais ou menos aqui, ó. Os que tivessem morte comum, para os astecas, eles acreditavam que ficaria vagando por 4 anos no mundo dos mortos, ou seja, Mictlán, ou seja, no mundo ali, mundo dos mortos. Para eles era como se a pessoa ficasse vagando, mas aí tinha aquela questão. O maior medo dos astecas era o mundo, se o mundo acabasse. Eles tinham essa preocupação com o mundo acabar. Então, eles tinham essa crença de que a pessoa não devia ter uma morte comum. Tinha que estar sempre ou envolvida em rituais religiosos ou na luta, na guerra, para ter uma morte digna. Para eles pensavam assim. Então, de acordo com a mitologia asteca, pessoal, Deus teria oferecido seu próprio sangue para criar o mundo. Eles pensavam assim. Então, como eles pensavam dessa forma, eles achavam que deveriam alimentar o Deus Sol com sangue através dos sacrifícios humanos para que continuasse girando e renascendo todos os dias. O Deus Sol, para os astecas, era como se fosse uma coisa que tinha que ser alimentada e contemplada diariamente. E os rituais de sacrifício humano, eles faziam, era uma forma de alimentar esse Deus e manter o mundo ali sem se acabar. Por isso, as crenças dos astecas, naturalmente, eram usadas esses cerimoniais de sacrifício humano. E aí, a gente olha, por exemplo, assiste nos filmes, a gente fica pensando, mas quanta crueldade. Mas as crenças dos astecas, ter uma morte assim, jogado nas escadarias do templo aqui, ó, era como se fosse uma honra, era alimentar o Deus. Era uma crença religiosa que era ter uma morte digna, certo? Então, isso naturalmente fez com que os astecas, os imperadores astecas, sacrificassem muitos seres humanos, tendo como principal objetivo essa preocupação em alimentar o Deus Sol, certo? Então, assim, vamos falar agora dos Incas. O Império Inca, pessoal, aqui a gente já sai dessa região mais do México, ali da América Central, e o Império Inca se estabeleceu mais na região da América Andina, ou seja, na Cordilheira dos Andes. Aqui é um mapazinho mais ou menos da Cordilheira dos Andes. Vamos pegar toda a América do Sul, a região montanhosa, e os Incas se estabeleceram em toda essa região, certo? O Império Inca se desenvolveu por volta do século XIII, também é um império bem jovem, né? Na América do Sul, nas regiões montanhosas da Cordilheira dos Andes, no Vale de Cusco, no atual Peru. Veja bem, aqui se você pegar o Império Inca, onde ele realmente se desenvolveu mais, na região do Machu Picchu, no Peru, onde fica essa imagem aqui, é uma imagem da região, onde é muito visitada por pessoas do mundo inteiro, porque é uma região muito pesquisada, porque impressiona a forma como os Incas estruturaram a região, certo? Com o tempo, esses povos foram dominados, certo? Foram dominando as Chancas e formaram um império que se estendeu por toda a região dos Andes. A região dos Andes é o que? A região da Cordilheira dos Andes. Eles foram dominando, certo, outros povos, e o Império Inca foi se estendendo nas regiões montanhosas da América do Sul, desde lá de cima, lá vindo até na Argentina, aí embaixo, certo? Os Incas eram governados por um imperador, que era o chamado Sampa Inca, que exercia total poder sobre os Incas, certo? Assim como os astecas, os maias, veja que também a figura do imperador na sociedade Inca muito forte também. Nos Andes, as pequenas comunidades eram chamadas de Ayllus, que eram
chefiadas por curacá, que era um administrador local. Curacá era ali como se fosse uma liderança, que as pequenas comunidades eram ali administradas por essas figuras chamadas curacá, certo? Então assim, esses povos praticavam agricultura cultivando milho, quinoa, algodão, abacate, amendoim, batata doce, certo? Eram os principais produtos que os incas produziam nessa região montanhosa da Cordilheira dos Andes. Os camponeses realizavam vários trabalhos obrigados, como a mica e a mita. Eram tipo obrigações ao imperador, que os camponeses tinham que trabalhar a serviço do império, tanto na produção, mas também nas construções, certo? Por exemplo, construir terraços para a produção agrícola, construir diques, tudo isso eram obras que os camponeses prestavam seu serviço obrigado, certo? Os incas eram politeístas e acreditavam que o mundo estava dividido em 3 partes, ou seja, mais uma vez as crenças de povos mesoaméricos, aí crença politeísta, né? Eles entendiam que tinha um mundo terreno, o mundo superior e o mundo subterrâneo, certo? Por conta de suas crenças, mumificavam seus mortos. Tinha aquela questão de que as pessoas tinham a sua vida ali, mas tinha um mundo superior, que as pessoas tinham que zelar por isso na vida, de ter esse respeito. E é parecido com uma crença de muitas religiões atuais, né? Onde as pessoas zelam pela sua vida pensando numa questão espiritual. E o mundo dos mortos, eles acreditavam que esses mortos precisavam ser assim muito parecido com a crença dos egípcios em preservar os seus mortos, né? Então assim, pessoal, falando agora de povos nativos brasileiros, veja que em toda a América se estabeleceram povos nos territórios aí, e no Brasil também não foi diferente, né? É uma região muito habitada por muitos povos, certo? No final do século XV, o território brasileiro era ocupado por vários povos com 4 grandes grupos nativos, que eram quem? Os Tupi, os G, os Aruacos e Caraíba, né? Esses 4 grandes grupos, tinham inúmeros povos espalhados pelo território brasileiro. Quando você olha esse mapa, aqui é mais ou menos uma ilustração dos diferentes povos e onde eles se localizavam, de acordo com a legendazinha, onde eles se localizavam no espaço do território onde hoje é o Brasil. Eram basicamente caçadores e coletores, com práticas agrícolas também, certo? Eles produziam cerâmicas, né? Tecelagem e fiação muito bem elaborada. Muitos povos que viviam e se estabeleceram no Brasil, quando os europeus chegam à região, encontraram realmente um território muito populoso, né? Os povos Tupi viviam espalhados por toda a América do Sul e, naturalmente, no Brasil tinha muito esses povos Tupi, né? Se dividiu em várias tribos como Tupinambá, Tupiniquim e Caetés. Ou seja, no Brasil, os povos tupis tinham grandes grupos espalhados, certo? Por todo o território. Eram seminômades e viviam em aldeias que tinham, em média, 500 a 700 habitantes. Seminômades quer dizer o quê? Que eles não tinham ali permanência em um só lugar. Se estabeleciam de certa forma, mas com o tempo eles se deslocavam para outras regiões em busca de
ali os suplementos para sobrevivência, para alimentação. Além da caça e da pesca, eles cultivavam principalmente o milho, abacaxi, batata doce, amendoim e mandioca. Então, isso são produtos que os nativos do território brasileiro já cultivavam há muito tempo. Esses povos guerreavam e, após aprisionar os inimigos, eles praticavam a antropofagia, que era a questão de sacrifício ali dos inimigos, né? Atualmente, pessoal, de acordo com o IBGE, por exemplo, de 2010, não muito atual, tá? Com em termos de 10 anos, foi feito o IBGE e em torno de quase 900 mil pessoas no Brasil se autodeclararam como indígenas. Ou seja, veja que quando lá no século XV e XVI, quando os europeus começaram a andar no Brasil, era muito mais numeroso a quantidade de indígenas, mas como vocês já estudaram, vocês sabem que a presença dos europeus no território brasileiro foi uma catástrofe para os povos indígenas, porque muitos morreram contaminados com doenças trazidas pelos europeus e também pelos conflitos, as guerras, certo? Atualmente eles estão espalhados em todas as regiões do Brasil, muitos vivendo em terras indígenas, porém muitos sem regulamentação garantida. Ainda hoje a gente vê os povos indígenas no Brasil lutando por a questão da legalização das suas terras, ou seja, o direito de ter terras indígenas preservadas. A gente sabe que esses são exemplos de manifestações bem recentes. Ultimamente, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais a violência, ataques aos povos indígenas, inclusive algumas leis sendo facilitadas para a questão de exploração de terras indígenas. Naturalmente, é bom que a gente compreenda um pouco sobre isso, sobre os povos indígenas da atualidade no território brasileiro, certo? Gente, esse assunto sobre povos mesoaméricos é um assunto bem complexo, mas eu espero que esse vídeo possa contribuir com a sua aprendizagem. Eu trago aqui algumas questões que eu entendo como importantes para que você possa registrar no seu caderno como aprendizagem, certo? Foi um prazer estar com vocês. Façam essa tarefinha. Um forte abraço e até a próxima aula.